Antônio do Vida e Performance aqui, e nesse vídeo de hoje eu quero discutir com vocês como superar o medo e a ansiedade de forma bem rápida. Mas antes, vamos falar um pouco assim sobre o que é o medo. Sou muito familiarizado para falar assim sobre medo e insegurança, porque eu sempre tenho muito medo assim de falar com garotas e principalmente de tirar dúvida na sala de aula. Quando eu tô na sala e eu tenho uma dúvida, normalmente eu fico pensando que aquela dúvida é meio idiota e outras pessoas iam achar que é besteira, enfim. E então eu acabo me prejudicando, porque eu não levanto a mão e não pergunto, e que poderia ser uma dúvida, inclusive, que outras pessoas tinham e estavam sentindo a mesma coisa que eu na hora de perguntar. Ou então quando eu vou falar com garotas, que eu falo, fulana, tipo assim, chamar ela pra, sei lá, trocar uma ideia, qualquer coisa que não necessariamente envolva chamar pra sair ainda. E eu simplesmente não conversava, não achava que ela não queria papo comigo, achava que eu era uma pessoa que não era muito interessante pra ela, quando que às vezes, ela até queria me conhecer, queria trocar uma ideia, enfim, podia ser até que desse certo. E quantas vezes isso não acontece, né? Quantas vezes a gente não vê por aí é, cenas que transmitem essa ideia que eu acabei de passar. Então, esse tipo de medo, o medo que paralisa a gente, ele é muito ruim. Não só assim para você conversar com garotas ou então tirar dúvida na sala de aula, mas ele pode prejudicar a sua carreira profissional, ele pode prejudicar a maneira como você desenvolve seus relacionamentos. Então é muito importante que você entenda como lidar com o medo, ao invés de ficar paralisado por ele. Então o medo, você nunca, a verdade é que nunca dá pra gente parar de sentir medo. O medo ele é um mecanismo que é inerente ao racional, à mente humana, que a gente meio que tem acesso, que seria a nossa mente consciente. Ele é derivado mais do nosso subconsciente, na maioria das vezes. Mas por causa de o medo, na verdade, ele era muito necessário para a nossa sobrevivência. Pense que a gente é o mesmo ser humano, com o mesmo cérebro, o mesmo funcionamento corporal da pré-história, de, sei lá, 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás. Então, aquele ser humano, ele precisava sentir medo para caçar, para adrenalina dele, os níveis de adrenalina dele subirem, ele conseguir ter mais disposição física, estar mais focado no momento. Ou então, para simplesmente não pular no rio que pudesse ser muito fundo e ele acabasse morrendo. Então, o medo, ele era para nossa sobrevivência. Então, muitas coisas que envolvem o medo ligam o nosso pensamento de luta e fuga, nossos instintos animais, digamos assim. Mas só que na maioria das vezes esses instintos, o momento que eles são ligados, são em coisas que não envolvem a nossa morte, como por exemplo fazer uma palestra, gravar um vídeo ou então conversar com a menina. Então, é importante entender o que é o medo para descobrir maneiras de lidar melhor com ele, porque a única diferença de uma pessoa corajosa para uma pessoa medrosa é que o corajoso ele age com medo. Então, como é que você pode parar de ficar paralisado com medo? Primeiro, eu preciso entender o que é a emoção. O que é a emoção do medo? Ela basicamente é relacionada por gatilhos externos, como o seu chefe que pode te dar um pouco de medo, uma reunião de trabalho que você queira participar, mas está inseguro de acabar falando alguma besteira. Enfim, são tudo externos a você e que causam um comportamento interno, causam uma reação interna. Mas o que é que você tem controle em si? O que é seu? O seu interno, o seu corpo, a sua mente. Enfim, é isso que você tem que focar. Não é as situações que vão gerar medo vão continuar existindo. Você tem que mudar o seu interno para saber lidar melhor com elas. Então, a emoção do medo, ela envolve o seu corpo, a sua mente e a sua linguagem. Quando você sente medo, provavelmente é porque você está pensando que alguma coisa ruim pode acontecer. E por causa disso, o seu coração ele acelera, você começa a suar frio, a sua pupila dilata. Então, o seu corpo ele reage ao seu pensamento. E você acaba dizendo coisas para si mesmo diante daquela reação. Eu não vou conseguir.
eu não sei se dá pra fazer isso, eu acho que aquela garota ela não tá interessada em mim, eu acho que o meu chefe acha que eu sou idiota, enfim. Mas a verdade é que é preciso lidar com essas três variáveis, corpo, linguagem e mente, para simplesmente dominar o medo, não ser dominado por ele. Então, quando você tiver com medo, existe um estudo de Harvard que comprova isso. Eles pegaram eles pegaram um grupo de estudantes e dividiram em dois grupos. Um grupo era o que as pessoas normalmente fariam quando estivessem com medo. Queriam ficar relaxadas, queriam ficar em um estado que não condiz com a sua emoção do momento. Porque quando você está relaxado, o seu coração ele não está batendo rápido, você não está suando, você não está tenso. Então não tem como você querer forçar o seu corpo a fazer essa mudança tão rapidamente. E aí eles dividiram um grupo que ficava relaxado e um grupo que ficava excitado e animado. Então a pessoa sentia medo e ela buscava mentalizar que ela estava animada, não que ela estava com medo em si. E buscava fazer com que a sua linguagem e o seu corpo condizessem com isso. Porque a sua própria biologia, no caso o coração batendo rápido, a sua pupila dilatada, já condizia com o ânimo e com a excitação. Então é muito mais fácil você conseguir fazer essa mudança do que querer se sentir relaxado. Então quando você sentir medo, não busque ficar relaxado, busque se sentir animado, sentir o ânimo. Isso está num livro que é chamado The 5 Second Rule, de Mel Robbins. É um livro muito famoso que é sobre comportamento humano, enfim, sobre psicologia, e é uma das mudanças. Quando você sente medo, é uma das mudanças que vão fazer você ser uma pessoa melhor, no caso. Quando você sentir medo, é você buscar se sentir animado ao invés de se sentir relaxado e buscar entender o que é que está te causando medo em si, o que é que você está falando para si mesmo que está te fazendo sentir medo. Por que aquela garota não pode te achar interessante? Por que você não pode ser uma pessoa que vai simplesmente melhorar o dia dela? Por que você não pode ser um cara pro seu chefe, que é um cara que ele goste, um cara que ele admire, um cara que ele aprenda alguma coisa com você? Isso tudo parte da sua mente. Então, o seu corpo é que é a grande chave. Você não pode se sentir relaxado, você tem que se sentir animado. E com essas pequenas mudanças, eu aposto que você vai conseguir lidar muito melhor com a sua situação que gere medo. E eu espero que, realizando isso, você consiga perceber que, na verdade, o medo ele não é uma grande coisa assim. E que você não tem como não sentir medo. Você simplesmente precisa agir com medo e entender o que é que a sua mente está querendo te dizer com aquele pensamento negativo e simplesmente mudar isso. Não busque mudar as suas emoções para o oposto do medo, sentir relaxado, algo do tipo. Isso só vai fazer com que você sinta mais medo. É uma resposta negativa da sua emoção. Então, tenta fazer isso. Tenta, quando estiver com medo, se sentir animado e também tenta entender um pouco mais o que é que está te gerando medo. Se for uma decisão difícil, busca responder algumas perguntas que podem te ajudar. Bom, eu vou deixar um link aqui embaixo que tem um post no meu blog, no Vida e Performance, que é como superar o medo através de 6 perguntas bem rápidas e que vão fazer você entender que na verdade você não está com tanto medo assim, você simplesmente está receoso de tomar determinada atitude. Você vai simplesmente enfrentar o seu medo antes de agir, para que você haja com a mente livre. Então vai lá, vê esse artigo no blog se você quiser, se você acha que vale a pena. E por favor, se inscreve no canal, o canal está começando agora. Preciso muito da ajuda de vocês que já acompanham o blog. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e obrigado.